irmãos? Graças a Deus. Com chuva ou sem chuva, nós vamos adorar o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, os irmãos abram a Bíblia, por favor, em Mateus 8, versículo 23. Enquanto isso eu vou estar orando, tá, irmãos? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai de infinita graça e misericórdia, te agradecemos, Senhor Jesus Cristo, pelas orações, pelos louvores. O Senhor já falou nas orações, continuou falando nos louvores, e sei que vai falar conosco, Senhor Jesus Cristo, através da Tua palavra. Senhor Jesus, que nossos corações venham estar abertos para recebermos a Tua palavra, Senhor Jesus Cristo, como boa terra, Senhor. E que nós possamos, Senhor Jesus Cristo, entender e compreender para que Satanás não venha nos roubar, Pai. Nos dando entendimento, sabedoria, para que essa semente, Senhor Jesus Cristo, venha frutificar e dar frutos, e nosso fruto permaneça para Ti. Que não seja eu a pregar, Senhor Jesus Cristo, esvazia de mim, Pai, mas que seja o Teu Espírito Santo a falar, segundo a necessidade da Tua igreja, segundo a nossa necessidade, Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoa cada um, fortalecendo a fé de todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Antes de eu entrar na palavra, eu vou, como de costume, tirei uma foto do que nós louvamos e está aqui. Te adorar é o que nos sustenta, de pé, né? Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais do que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Isso aqui tem que ser uma oração para nós, irmãos. Nós temos que entender, irmãos, que quando nós louvamos isso aqui para o Senhor, nós estamos declarando que nós vamos continuar de pé, louvando em meio a tentações, tribulações e aflições, porque, como eu estava orando, aquilo que se revela em nós hoje, tudo que nós passamos hoje, não é para se comparar com aquilo que há de ser revelado em nossas vidas. Porque Deus tem uma coisa muito maior para nós, que é a nossa salvação, que é os galardões que Ele tem para nos dar. Amém, irmãos? E nada nesse mundo se compara ao que Deus tem para nos dar, irmãos. Só a salvação já está de bom tamanho, né? Quanto mais os galardões que Ele tem para dar a cada um segundo a obra de cada. Amém? A palavra diz aqui em Mateus 8, versículo 23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Ele quem? Jesus. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Irmãos, nós vemos que isso aqui não é figura, não. Isso aqui aconteceu. É um fato que Mateus relatou, né? Mateus estava lá. Então ele relatou o que aconteceu ali naquele barco. E Jesus, quando entrou no barco com seus discípulos, se levantou uma grande tempestade. As ondas eram muito grandes, que cobriam até o barco. E Jesus fez o quê? Ficou desesperado? Não. Ele foi dormir. Como pode, né, irmão? Ele ficou tranquilo, no meio de um vendaval, no meio de uma tempestade. E os seus discípulos ficou como? Com medo, temendo. Nós somos o que, irmãos? Discípulos. E quantas vezes nós não tememos os vendavais que vêm contra nós? Nós ficamos com medo das coisas que acontecem em nossas vidas, e nós esquecemos que Jesus está no barco. Ou melhor, que nós estamos no barco de Jesus. Nós esquecemos disso.
E se ele está no barco, irmãos, nós temos que ficar tranquilo assim como ele ficou. Mas, é fácil? Não é, né? Por quê? Porque as tribulações, as tentações, as aflições deste mundo quer nos fazer perder o quê? A fé. As tentações, irmãos, ela vem para quê? Para que nós venhamos ser abalados. Foi o que aconteceu com os discípulos ali. Eles viram ali as ondas altas, o barquinho pequenininho e o mar jogando o barco para um lado para o outro, e o vento soprando. Misericórdia. Quando foi o dia da ventania, irmãos? Foi na quarta? Terça ou quarta? Não, mas teve um dia que foi mais forte. Foi na terça, né? Irmãos, com esse tamanho todo de homem aqui, imagina o que aconteceu, irmãos. Eu estava lá, o caminhão assim, tinha um carro que eu já tinha colocado em cima na prancha, né, do caminhão, e o outro ia para a asa. E o rapaz começou eu até fiz um vídeo, né? As árvores, os coqueiros faziam assim, ó, e não quebrava, voltava. Falei, meu Deus do céu. E ali o rapaz fazendo a liberação para mim, e eu tô de frente para ele e ele de frente para mim. Daqui a pouco bateu o vento. Já me jogou para frente. Falei, misericórdia, deixa eu segurar no caminhão aqui. Segurei no caminhão. Falei, eu sou pequeno, o vento vai me levar. Segurei. O cara maior que parecendo o pastor William, o vento levou ele também. Eu falei, então, se levou o homem, não vai levar eu. Segurei. Falei, daqui eu não saio. Misericórdia, irmão. Tá, o vento foi forte, foi acho que uns 100 por hora, se não me engano. 100 km por hora. Então o vento é forte. Eu nunca vi um vento forte, desse jeito não. Em 52 anos de vida eu nunca vi. Os seus irmãos aí se viram. Sim, no sul é mais lá embaixo, lá é mais terrível. Então não é fácil, irmãos. Então imagina só. Se eu já fiquei assim meio temorizado ali com aquele vento, que não era nem muito, imagina os discípulos no meio do mar, que não tem onde você se agarrar, né, no barquinho, com 12 pessoas dentro, o barco estava pesado, 12 mais Jesus, 13 pessoas. E a água jogando eles para um lado e para o outro, e o vento soprando, como é que eles não iam ficar? Com medo, né? Ficaram com medo. Com a gente, irmãos, acontece a mesma coisa. A gente está de boa lá, daqui a pouco começa, levanta uma luta aqui. Aí a gente fala, meu Deus do céu, aí a gente vai orar. Daqui a pouco, nem acabou essa, já levanta a outra, irmãos. Parece que quando vem uma luta, vem uma atrás da outra. E a gente fala, meu Deus, mas nem acabou aquela ainda, já começou outra. Mas tá bom, vamos lá. Só que nós não podemos perder a fé, irmãos, porque Jesus está conosco. E Jesus está tranquilo, irmãos, porque Ele tem poder sobre o mar, sobre o vento. E aqui nós vemos que os seus discípulos, o que Jesus falou aqui, ó, no versículo 25. E os seus discípulos, aproximando-se, despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos, por quê? Perecemos. Se a gente for levar para nós hoje, se a gente estamos passando por dificuldades, né, por lutas, tribulações, tentações, aflições, o que nós temos que fazer? Orar, irmãos. Orar. A nossa carne quer orar? Não quer, irmãos. A carne, ela não se converte, ela não quer orar, irmãos. E a gente precisa, sabemos que necessitamos, que foi o que Jesus nos ensinou, porque Ele deu exemplo, né? Ele orava muitas vezes ao Pai, teve uma oração, uma vida de oração diante do Pai, deu exemplo em tudo, e muitas das vezes a gente não quer orar. Jesus sendo Deus, Ele se fez homem e Ele estava aqui, Ele orou, para ensinar, é assim que vocês têm que fazer. E nós, quando temos as tribulações, as aflições, nós não conseguimos orar. Se não empregar força, irmãos, nós vamos ficar como? Diante de uma dificuldade, diante de uma prova, diante de uma tentação, de uma aflição, sem oração. O pastor sempre nos ensinou, apesar que desde o sistema que eu aprendi isso daqui, o crente que muito ora, ele tem muito poder. O que ora pouco, pouco poder. Ele vai ter ousadia para repreender o vento?
Ele vai ter ousadia para repreender o mar bravio? Não vai. Em nossas vidas, onde que está esse mar? Onde é que está esse vento? Dentro de cada um de nós. Porque as nossas lutas começam aonde? Na mente. É na mente, irmãos. Então, vem os sentimentos, vem os pensamentos, e vem muitas coisas nos assolando. Fora aquilo que nós estamos passando, que a palavra diz que as nossas tentações são humanas. Humanas. Mas fiel é Deus que com a tentação Ele nos dá o quê? O escape. Mas nós vamos fazer o quê? Não, esperar Deus agir. É assim que funciona? Temos que orar, irmãos. Temos que combater. E ali, Jesus deu poder para os discípulos fazer o quê? Ir pregar, né, curar os leprosos, não foi? Eles não receberam poder para isso? Vai lá, faz isso. Eles fizeram, curaram, expulsaram demônios. Só que quando chegou aqui nessa situação aqui, eles ficaram como? Tímidos. Tímidos, sem ousadia, sem intrepidez, sem autoridade. Eles esqueceram que eles têm poder, porque Jesus deu poder para eles. E muitas das vezes nós esquecemos também, irmãos, que nós temos poder, que não é nosso, mas nós temos. Temos poder, porque Jesus nos dá, está dentro de cada um de nós. O Espírito Santo é que faz todas as coisas. É Deus, irmãos, não é nós, é Deus. Jesus dizia assim, ó, quem fez foi quem? O Pai, que estava dentro dele, não foi ele. Nós também não fazemos nada, irmãos. Quem faz é Deus que opera. Nós somos apenas um instrumento. Mas precisamos de fé para que aquilo aconteça. Esse dia eu estava vendo um vídeo, acho que foi ontem. Aquela menina lá do skate, como é o nome dela? Raíssa Leal. O rapaz falava assim, ó, isso aqui os cristãos fazem. Ela estava, porque agora tem muita leitura de lábios, né? Leitura labial, né? Então ela estava assim no canto, esperando a vez dela de participar da prova, e ela começou a repetir, eu consigo, eu consigo, eu vou conseguir, eu vou conseguir. O que é isso? É fé. Porque você está decretando que você vai conseguir, porque você consegue. A mesma coisa somos nós temos que fazer isso aí, irmãos. Temos que ter fé, determinar que nós vamos conseguir. Em nome de quem? No nosso? Em nome de Jesus, irmãos. Jesus ele diz, tudo que pedis ao Pai em meu nome, Ele vai fazer. Ele vai fazer, irmãos. Se uma menina que está ali, vai participar de uma prova, ela consegue colocar a fé dela em prática, quanto mais nós, irmãos, que estamos, a maioria dos finais de semana, ou até mesmo, no meio da semana, se não estamos presentes, estamos ouvindo pela live, participando dos cultos, ouvindo a palavra do Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos ser tímidos, nós temos que saber que o poder de Deus está dentro de nós. E temos que usar esse poder, irmãos. Diante do inimigo, a gente não pode ser tímido não, irmão, senão ele vai nos engolir. A palavra diz que ele está como? Bramando como? Leão, buscando quem possa tragar, irmãos. Mas a palavra diz para nós resistir ele firme na fé. Na fé. Então, é na fé que nós vamos vencer, irmãos. Porque a fé, por onde vem a fé? Ouvir a palavra de Deus, irmãos. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós vamos estar como? Fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Porque a força do poder dele é a palavra dele. É o poder que nós temos, é a palavra, irmãos. Quando nós usamos a palavra em nome do Senhor Jesus, as coisas acontecem. Só que teve uma irmã que falou para mim assim, irmão, eu oro, mas aí eu não vejo as coisas acontecendo. Eu falei, mas aí o diabo quer que a gente pense que não vai acontecer. Mas só de você orar, você já foi vitorioso ali. Porque a carne não quer orar. Quando você ora e determina e fala, Senhor, me ajuda nisso, naquilo outro, o diabo está vindo com pensamentos, você repreende aquele pensamento. Irmão, é instantâneo, irmãos. É instantâneo. Eu estou lá no caminhão dirigindo, daqui a pouco vem uns pensamentos que eu falo, isso não é de Deus. Sai, diabo, em nome de Jesus. A palavra diz que se eu me sujeitar a Deus e resistir o diabo, ele vai fugir. É promessa ou não é? E acontece, irmãos. Na hora, aquele pensamento vai embora. Por quê? Porque eu não deixei aquele pensamento fazer ninho. Eu não posso impedir do pensamento vir, mas eu posso impedir dele fazer ninho. A ave vai voar na sua cabeça, você vai impedir? Não tem como, mas você vai deixar ela fazer ninho na sua cabeça. Assim são os demônios. Quando eles vêm com os pensamentos, tem que repreender logo.
Porque se deixar aqueles pensamentos entrar no coração, aí fica difícil. Aí já entra sentimento, aí você tem que lutar contra os pensamentos e contra o sentimento. Porque quanto mais pensamento entrou aquela seta, porque o diabo ele não está dentro, ele está ao derredor. Quando entra uma seta, irmãos, ele vai lançando mais setas, e setas são pensamentos, e vai vindo um atrás da outra. Parece a nossa mente, por isso que as pessoas ficam ansiosas, porque as pessoas não conseguem segurar tanto de pensamento que vem. É um atrás do outro. Eu falo, meu Pai, Jesus Cristo. Irmãos, já me vinha aflição assim, muitos pensamentos um atrás do outro. Eu falei, calma, 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 Senhor, me ajuda aqui. Esses pensamentos não são teus, então me ajuda, em nome do Senhor Jesus. Quem lembra do irmão Cláudio, numa pregação? Sai, diabo! Assustou, irmão? Não, foi assim que ele fez. Foi assim, irmão. Tem hora que tem que dar uns gritos com o diabo, irmão. Tem que dar um grito com ele para ele sair, irmãos. Então, quando você pode gritar, você grita. Quando você não pode, você vai fazer o quê? Está repreendido, diabo. Sai em nome de Jesus. Tem que repreender, irmãos. Você vai no médico, o médico vai te dar um diagnóstico. Ou então, ele nem viu ainda o resultado do exame, ele já está falando que você tem isso aqui. Está repreendido em nome de Jesus. Como é que você vai me dar um diagnóstico? Você nem viu o exame ainda. Eu fui no... Irmãos, o meu músculo aqui da perna, esse está normal. Esse está aqui em cima. Eu não sei se rompeu. Fui no massagista, ele falou, vai no médico e vê se rompeu. Porque nós temos 3 músculos assim, né? Então, se romper um, ele está encolhido. Tem que ver se vai voltar ou se vai precisar fazer cirurgia. Mas eu não sou médico. Vai lá, faz o exame e depois o médico vai te dar o resultado. Eu falei, tá certo. Mesmo assim, irmãos, ele veio com um ferro e começou a empurrar aquilo, puxar para... Meu irmão, misericórdia. A irmã Luísa olhava para minha cara e falou, tá doendo? Eu, tá. Aguenta aí. Eu falei, não dá, meu. Tá difícil. Eu falei, não, para. Muita dor, irmãos. Então, ele fez o certo. Ele falou, não sei o que é. Eu talvez possa estar rompido, mas eu não sei. Então, vai e faz o exame. Mesma coisa somos nós. Nós vamos no médico, o pessoal fala assim, o médico foi Deus que deixou. Irmãos, o que entra de maldição através dos médicos não está escrito. O médico nem sabe o que você tem e você fala amém. Quando você fala amém, o diabo quer legalizar. Pode demorar, mas que ele vai legalizar, ele vai. O diabo trabalha com legalidade, irmãos. É o maior... o ser que mais quer legalizar as coisas nesse mundo, em nossas vidas. E nós não podemos permitir que isso aconteça. Então, quando os ventos soprar, quando os mar estiver bravio, irmãos, pode ter certeza que você tem poder dentro de você, dado por Jesus Cristo. Porque ele disse que ele ia dar poder àquele que cresce. Se nós cremos, irmão, as coisas vão acontecer. Ainda que pareça que não está funcionando, ora e confia. Repreenda os pensamentos e confia que vai dar certo. Em nome do Senhor Jesus. Qualquer coisa que você for fazer, irmãos, ore. O poder está na oração. Em nome do Senhor Jesus. E ali os homens ficaram como? Os discípulos. Versículo 27. 26 primeiro, né? E ele disse-lhes, Jesus disse, né? Porque temeis, homens de pequena fé? Então levantou-se e repreendeu os ventos e o mar, e seguiu uma grande bonança. Mas essa bonança foi ali no mar, essa tempestade foi no mar, né, irmãos? Seguiu uma grande bonança. Mas depois, na caminhada de Jesus, na caminhada dos discípulos, quantas tempestades eles não enfrentaram? E aí eles tiveram que aprender sem Jesus estar ali, fisicamente. Mas o Espírito Santo estava dentro deles. O Consolador estava dentro, ensinando, ajudando, fazendo eles lembrar de tudo aquilo que Jesus tinha ensinado. E tudo, irmãos, que nós aprendemos, tudo que nós já passamos, porque nós já passamos muitas coisas, não passamos? Se a gente olhar para trás, e tanta provação que nós passamos, tantas aflições, e nós estamos aqui de pé, é pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Porque o Espírito Santo nos fez lembrar de muitas coisas que nós aprendemos, irmãos. O Espírito Santo é aquele que está dentro de nós, fazendo com que nós venhamos lembrar de tudo que Jesus ensinou e nos ensinar a andar na verdade. A verdade é o evangelho da nossa salvação. Então nós temos que olhar para Jesus, o seu evangelho. Evangelho
mais uma vez, não é a Bíblia toda, é o Evangelho, é Mateus para frente. É nessas palavras que Jesus vai garantir a nossa vitória, não é no Velho Testamento. O Velho Testamento é sombras, figuras e alegorias do que havia de vir. E veio, que foi Jesus Cristo. As promessas estão lá no Velho Testamento apontando para Cristo. Os profetas apontavam para Cristo. E Cristo chegou. Já não precisamos mais olhar para os profetas, temos que olhar agora só para Jesus. Amém, irmãos? Em nome do Senhor Jesus. Mateus 26, irmãos. Aqui. Meu Deus do céu. Mateus 26, 36. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Mateus 26, 36 diz assim: Então chegou Jesus a eles, a um lugar chamado, com eles, a um lugar chamado Getsêmane, e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Quem são esses 2 aqui, irmãos? Ele falou Pedro e mais 2 irmãos. Quem são? Os irmãos sabem? João e Tiago. João e Tiago, os filhos de Zebedeu. Versículo 38. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Quantas vezes, irmãos, nós não estamos assim? Triste, né? Como o pastor diz, né? Triste, murcho, sem vontade de cantar uma linda canção. Mas o Espírito Santo está conosco, irmãos. E aí o que nós temos que fazer? Orar. E muitas das vezes, irmãos, o que nós temos que fazer? Convidar alguém para orar conosco, irmãos. Convidar alguém para orar conosco. Sabe, o irmão que você tem mais afinidade, ou até lá no grupo, irmãos, ora por mim, estou precisando de oração. Não é feio não, isso aí não é feio pedir oração. Temos que pedir, irmãos, porque nós somos uma família, nós somos o corpo de Cristo. E quando a gente batemos o dedinho do pé, quem que vai socorrer? É a mão, não é? Então nós somos uma família, nós fazemos parte do corpo de Cristo. E quando um membro está passando por dificuldade, os outros membros vão socorrer. Então nós temos que entender que precisamos ajudar uns aos outros. Ficai aqui e vigiai comigo. Na verdade, ele pediu para orar com ele, né? E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então Jesus foi e orou, né, irmãos? Jesus falou assim: Pai, se for da tua vontade, puder passar de mim esse cálice, passa. Mas se não for, seja feita a tua vontade. Paulo, irmãos, tinha um espinho na carne. Ele orou 3 vezes para Jesus tirar aquele espinho. Jesus falou que tirou. O que Jesus fez? A minha graça te basta. E muitas das vezes, irmãos, é o que Jesus vai falar. A minha graça te basta, vai buscar a minha graça. E se a gente não orar, não ler, como que a gente vai ser cheio da graça? A graça é um favor que nós não merecemos, a ajuda é o Espírito Santo, irmãos. E quando nós buscamos, nós recebemos. Porque a graça está aí para todos, para todos. Para nós que somos cristãos, para as pessoas que estão aí fora, que muitos não querem. Mas a graça está aí estendida para eles. Porque eles pensam que eles estão vivos até hoje, por quê? Nós só estamos vivos hoje, irmãos, porque Cristo morreu na cruz. Porque senão o diabo tinha matado muita gente. Porque lá atrás, lá não tinha misericórdia não. Pecou, já era. Os anjos abriam um buraco na terra e engolia vivo não sei quantas mil pessoas. Lá atrás era muita morte. E hoje, os anjos não têm poder de fazer o que quer.
Eles fazem algumas coisas, mas não como era antigamente. A morte foi tomada da mão, a chave da morte foi tomada da mão de Satanás. Jesus tomou. Senão, acho que nem a humanidade existia mais. Então Jesus teve que interceder por nós, irmãos. Que bênção. Versículo 40. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: então, nem uma hora pudesse vigiar comigo? É complicado, né, irmãos? Diante de uma luta, diante de uma tribulação que você está passando, se não orar, irmão, como é que faz? Vou dormir? Dormir, que ele está dizendo aqui, é dormir na luz. Quem é que pode nos socorrer nessa hora? Jesus. Se a gente não buscar em oração, como é que a gente vai ser socorrido? Não tem como. Não tem como o socorro vir, a gente... Irmãos, tinha quando eu era do sistema religioso, era de frente onde eu moro hoje, mas eu não morava lá. O rapaz me chamou, tivemos um convite, né? De ir na casa deles que ia ter uma oração. Aí foi através dele que eu voltei para a igreja, né? Porque eu fiquei até os 14 anos na igreja, cresci no berço evangélico, e ali eu fiquei até os 14 anos, depois saí. E aí eu comecei a frequentar a igreja através da casa desse rapaz. E aí o que aconteceu? A gente estava frequentando a igreja e um dia eu fui na casa dele. Estava lá na casa dele. Aí a mulher dele falou para mim assim, o apelido dele era Lelo, né? Ô, Lelo só fica deitado, mano. Eu já falei para ele procurar serviço, ele fica deitado. Ele falou assim que Deus vai abrir as portas, mas deitado? Falei, mas espera aí, mas Deus, né? As portas vão se abrir, mas se você não for atrás... Irmãos, era tanta coisa... Olha, o serviço foi bater na porta dele, irmão. Parece mentira. O serviço foi bater na porta dele, ele não foi, irmão. Olha só. Dá para acreditar um negócio desse? Você está lá deitado e fala, não, Jesus vai abrir as portas, ele vai... Aí Jesus vai lá e manda lá a pessoa lá, o cara foi... não vou não. Ué, como é que faz? Irmãos, a gente orando, já está difícil, mas a gente sem orar. Deitado numa rede preguiçosa, esperando a Deus dará. Não dá, irmãos. Se a gente... Oração. Tem que orar, mas tem que ter ação. Não dá, irmãos. Não dá. Então, aquilo que é para Deus fazer, Ele vai fazer. Mas aquilo que é para nós fazer, nós temos que fazer. Então, são coisas... Tem gente que fala assim, não precisa orar mais não. Não precisa orar, não precisa jejuar, não precisa mais tomar ceia. Jesus já fez tudo. A palavra não diz que nós temos que... Depois nós vamos até ler isso daí. Que nós temos que... Paulo disse assim, sofre comigo, pois o resto das aflições de Cristo. Então, quer dizer, que então tem coisa para nós sofrer ainda. Jesus não sofreu tudo. Tem coisa que nós vamos sofrer. Por causa de quê? Do nome dele. Então não adianta eu ficar deitado esperando que a luta só vai aumentar. Não vai resolver. Então eu não posso me acomodar diante da luta, diante da tribulação. Tem que enfrentar. Tem que enfrentar porque Jesus nos dá poder para enfrentar. Ele nos dá poder. A gente só tem que confiar, ter fé. Porque senão a nossa fé vai ser que nem os discípulos lá, ó, pequena. Vamos ser tudo bully. Homens de pouca fé. Amém, irmãos? Então, aqui no versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne... Então, qual é o problema? Está no espírito ou está na carne? Na carne. O espírito está pronto. Só que se a gente não orar, se a gente não buscar as coisas que são de cima, o espírito vai ficar fraco e a carne vai ficar forte. A carne é fraca para as coisas de Deus, mas para as coisas desse mundo ela é forte. E é na carne, irmão, que habita o pecado. É na carne. É na carne. Tem a passagem lá, né, em Romanos que fala, que Paulo disse. O bem que quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero, esse faço. E quando faço o mal, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim, isto é, na minha carne. Então o pecado habita na carne. E a carne, irmãos, ela é a carne por causa de Adão,
que Jesus teve que vir. Porque toda a carne, ela é onde habita o pecado. Toda a carne é condenada. Se não tiver o sangue de Jesus Cristo, irmão, já era. Precisa do sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, para ser liberto do pecado. Para ser livre. Então, nós temos que vigiar para não entrar em tentação. Vigiar, nós temos que vigiar antes de orar. A palavra diz, vigiai e orai. É difícil, né, irmãos? Vigia, abelha. Então, é difícil, mas nós precisamos vigiar. Vigiar é estar atento. O diabo, irmãos, ele forma, a palavra diz lá em Efésios 6, que ele forma muitas ciladas contra nós, né? Então, se nós não vigiarmos, nós vamos cair nas ciladas. É uma arapuca, que ele arma cada arapuca, que não é fácil não, irmãos. Quando a gente vê, a gente já caiu. Por falta de vigilância, por falta de atenção. Então, nós temos que vigiar, prestar atenção no que acontece em nosso redor, em nosso derredor, porque o inimigo, nós estamos no mundo. E nesse mundo, tem as pessoas da luz, que são os filhos de Jesus, e tem as pessoas das trevas. Não tem como, irmãos, a gente falar, porque é a palavra que nos ensina isso, é a palavra que fala isso, não somos nós que inventamos ou que escrevemos. Foi Jesus que disse que tem os filhos das trevas e os filhos da luz. Nós já fomos filhos das trevas um dia. Só que Jesus nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E glória a Jesus por isso. Mas o inimigo quer nos levar de volta para as trevas. E Jesus quer nos dar entendimento cada vez mais, abrindo os olhos do nosso entendimento, iluminando o nosso entendimento a cada dia. Então nós temos que vigiar e orarmos. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca, irmãos, e ela vai sempre pender para a fraqueza, para o pecado. A fraqueza é pecado, irmãos. Mas o espírito, nós já recebemos o poder de Deus, a palavra, e já entendemos o que é que Jesus quer. Sabemos qual é a vontade do Pai. Só que o problema tem a carne, que pende para as coisas desse mundo, que pende para o pecado. E nós vemos que, se nós não orarmos, irmãos, nós vamos começar a pecar do nada, assim, ó, as coisas vai ser natural, porque a carne é assim, irmãos. Na verdade, a gente tem que lutar para não pecar. A palavra diz para nós andar no Espírito para não cumprir as concupiscências da carne. Porque um vai se opor contra o outro. Só que quando nós fazemos a vontade da carne, nós estamos fazendo a vontade de quem? De quem? Não. Quando nós fazemos a vontade da carne, estamos fazendo a vontade de quem? Do inimigo. Do inimigo das nossas almas. Então, nós precisamos fazer a vontade do Pai. E tem que empregar força, irmão, porque se não for assim, a gente não consegue vencer. Não dá, irmãos. E Jesus aqui, ele orou 3 vezes aqui, eu não vou, por causa do horário, eu não vou estender. Mas ele orou 3 vezes, 3 vezes os discípulos estavam dormindo. Então, Jesus está falando para nós despertar, irmãos. Porque as lutas estão aí, os problemas estão aí, mas Jesus é aquele que nos dá a saída, né? Nos dá o escape. 2 Timóteo, irmãos, para terminar. 2 Timóteo 2. Versículo 1. Segundo Timóteo 2, 1. Rapaz, essa abelha aí. Sei não. Não, ela não morde, né, irmão? Mas ela passou aqui. Amém, irmãos? 2 Timóteo 2, versículo 1 diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então, espera lá. Se eu tenho que me fortificar, assim como diz lá também em Efésios,
Fortaleceis no Senhor e na força do seu poder. Se essa força está em Cristo, então é em Cristo que eu tenho que me fortalecer, amém? Não é em Davi, não é em Sansão, não é Salomão, não é. Não são neles. É em Jesus, é em Cristo, é no Evangelho que está a fortaleza. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Isso aqui foi a oração do irmão Tom. Levantar homens e mulheres dispostos a trabalhar para o reino. Amém, irmãos? E nós temos que orar. Porque grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Versículo 3. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Então, primeiro que nós somos soldados, né, irmãos? E nós temos que sofrer como um bom soldado. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. Então, quem foi que nos alistou para a guerra? Jesus. Ele é o nosso capitão, o nosso general, ele é o nosso Senhor. Ele nos alistou para uma guerra, irmãos. E a nossa guerra não são contra carne e nem sangue, né? Mas sim contra os demônios. São contra os demônios, são contra Satanás. Tem um louvor que o Cláudio está cantando, está gravado, né, irmãos? E eu gosto dessa parte. E aí eu ligo lá no carro, lá no som. Aí ele fala, você tem que ter o Espírito Santo mesmo para ficar me ouvindo direto. Eu falo, irmão, vigia, irmão. Oh, misericórdia. Aí tem uma hora que ele fala assim, para expulsar Satanás e toda a sua casta de demônio. É uma oração que ele está fazendo num louvor. Aí eu falo, Senhor, essa aí é a nossa luta. Contra Satanás e sua casta de demônio. E tem casta que só sai jejum e oração. Então, só orar não resolve. Temos também jejuar. Ah, mas eu não tenho o hábito de jejuar, mas precisamos. Jesus disse assim, ele foi cobrado, na verdade, porque os seus discípulos não jejuavam. E aí ele falou assim, mas porventura pode porventura pode jejuar estando com eles o noivo? Não. Mas um dia o noivo vai ser tirado. Aí eles vão jejuar. E jejuaram, irmãos. E nós jejuamos pouco. E precisamos jejuar mais. Porque tem luta para a gente vencer, irmãos, que a gente só consegue vencer através do jejum e da oração. Só da oração nós não vencemos. Amém, irmãos? Então, ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Então, militar significa lutar, irmãos, guerrear. Então, nós temos que lutar legitimamente com as armas espirituais, não carnais, irmãos. E muitas das vezes, nas nossas lutas, porque tem pessoas que acham que nós somos inimigos delas. Elas acham isso. Só que nós sabemos que elas não são. Mas ainda que elas sejam nossos inimigos, que elas se colocam nessa posição, a palavra diz que se o nosso inimigo tiver fome, nós temos que dar de comer. Se tiver sede, temos que dar de beber. Se ele tiver frio, temos que cobrir ele. É o que a palavra diz. É fácil? Não é. Só o Espírito Santo para fazer isso. Então, se nós estivermos fortalecidos na graça que há em Jesus Cristo, nós conseguimos fazer isso. Você acha que é fácil você falar bem dizer uma pessoa que está falando mal de você? Não é, irmãos. Só pelo Espírito Santo nós conseguimos isso. Então, a palavra diz que nós só conseguimos ser coroados quando nós militamos legitimamente. Se eu usar a arma da carne para lutar, já não é legitimamente. Então, tem que ser as armas do Espírito. Eu falei que eu ia parar aqui, né, irmãos? Mas eu vou ter que ler mais um versículo para a gente ver a arma do Espírito. Efésios. Perdão, não é Efésios não.
É um livro antes. Gálatas 5. Versículo 22. Amém? Gálatas 5, 22. Diz assim: mas o fruto do Espírito é caridade, que é o amor, o gozo, que é a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança, que é o domínio próprio. Esse fruto aqui, irmãos, são as armas do Espírito. E esse fruto, o fruto é tudo isso, não é um só não. Não são frutos, é fruto. Então, todas essas 9 benevolências aqui é o fruto do Espírito. É a arma do Espírito. É as armas que nós temos que usar. Com quem? Com as pessoas, com o nosso próximo. Isso não é para usar com a gente, é com o nosso próximo. Nós vamos usar o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, a fé. Temos que ser mansos e ter o equilíbrio, né? O domínio próprio. Então, isso aqui são as armas do Espírito, irmãos. Que nós temos que orar e pedir para que o Espírito Santo... Muitas das vezes a gente pode não ter todos, mas o Espírito Santo quer nos dar todos. E nós estamos na igreja para sermos aperfeiçoados, para termos os 9. Amém, irmãos? Em nome do Senhor Jesus. E as outras lutas, nós vamos orando, jejuando, e o Espírito Santo vai nos dando a vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos colocar de pé, orar. Então, estica o bracinho, por favor.